Atenção, passageiros! Sejam bem-vindos ao Modo Avião. Você está a bordo do podcast com destino ao futuro do seu negócio. O Modo Avião é um conteúdo original Imob Report, apresentado por líderes da cúpula, com apoio de marcas comprometidas com a transformação do mercado imobiliário. Credialuga, Auxiliadora Predial, Refera, Alpop, Superlogic Imob e Arbitralis. Para você, uma boa viagem. Encontrar bons inquilinos, fechar contratos com segurança e lidar com imprevistos na hora da desocupação não é tarefa fácil. A Credialuga é uma empresa de soluções financeiras criada com a missão de impulsionar as imobiliárias, oferecendo modalidades de garantias inovadoras para o aluguel de imóveis em parceria com elas. O futuro do mercado imobiliário acontece agora e as imobiliárias estão no centro de tudo. Saiba mais em www.credialuga.com.br e conheça o nosso ecossistema de soluções. Credialuga, a garantia locatícia que mais cresce no Brasil. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Modo Avião, o podcast da cúpula e do Imob Report, sempre trazendo aqui referências do nosso mercado para compartilhar com você da nossa comunidade. Hoje o Modo Avião recebe um especialista do nosso setor, alguém que acompanha o lançamento, o desenvolvimento de produtos e que tem uma temperatura, um termômetro do mercado muito apurada. O Modo Avião recebe hoje o Fábio da Brain. Fábio, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Michel. É muito bom poder participar aqui. A gente que é da terrinha, né, e viu vocês crescendo uma empresa pequena, muito parecido com a história da Brain também, né? Nós temos 22 anos e é mais ou menos parecido. Começa pequenininho, vai crescendo e de repente o Brasil inteiro conhece. Então, parabéns, é um prazer estar aqui no Modo Avião. Obrigado, Fábio. Você comentou aqui na terrinha, estamos em Curitiba, em pleno inverno aqui de Curitiba, estamos numa semana fria, né? Por isso aqui a indumentária que vocês estão vendo aqui no vídeo. E queria te perguntar um pouco sobre esse início, porque como você comentou, Cúpula e Brain de alguma forma são contemporâneas, né? A Brain há 22 anos, a Cúpula há 19, nascendo em Curitiba, mas hoje com essa atuação aí no Brasil todo, né? Como é que foi essa jornada até aqui? Bom, nós surgimos como uma empresa de consultoria e não pesquisa, de consultoria que saiu de uma costela da FAI. Né? A FAI é uma faculdade importante aqui de Curitiba, né? A FAI Business School, uma faculdade católica especializada em negócios, e ela tinha criado uma área de consultoria. Quando a área de consultoria foi descontinuada, o Marcos, que é meu sócio até hoje, e mais 2 pessoas abriram a Brain para continuar esses projetos que existiam. Por exemplo, o do Shopping Estação, né? Existiu durante um período muito longo aqui o Shopping Estação Business, que tinha uma área de eventos muito grande, era durante um bom período a principal área de eventos de Curitiba. Nós fizemos um planejamento estratégico para eles. Fizemos um estudo de logística para a ALL, que era a maior companhia de trens do centro-oeste e sul do Brasil, e fizemos um outro estudo de planejamento para o Boticário. Então, era uma empresa que tinha sede em Curitiba ligado à consultoria, gestão empresarial, planejamento estratégico, marketing e logística. Como é que nós caímos no mercado imobiliário? Nós fizemos o planejamento estratégico do Sinduscon há 20 anos atrás. E o Sinduscon nos convidou para implementar o planejamento. Então, desde então, a gente foi entrando no mercado, né? De vez em quando, muito de vez em quando, tinha um incorporador, há 20 anos atrás, que falava: putz, esse terreno aqui está muito complicado. Preciso de alguém para me ajudar a definir o que eu vou fazer nesse terreno. Vou fazer um projeto residencial, um projeto comercial, vou colocar lojas embaixo, qual é o preço que eu posso vender? Daí eles contratavam alguém, chegava lá no Sinduscon e falava: você me recomenda alguém? Aí eu falava: vai o Marcos da Brain, vai o Fábio da Brain. Né? Então era muito mais conhecido o Marcos e o Fábio do que a Brain. Né? Era na pessoa física praticamente. E quando chegou o boom do mercado, 2006, 2007, 2008, que as empresas de capital aberto começaram a chegar em Curitiba, elas precisavam de alguém que dominasse o mercado para falar para elas: qual é o tamanho do mercado? Como é que você pode atuar? Cirela,
você vai atuar como? PDG vai atuar como? Tecnisa vai atuar como? Eu estou falando algumas das empresas que nós atendemos naquele período, que eram das maiores do Brasil. Serela continua sendo. PDG durante um período foi a maior do Brasil. E que foi um período, como você disse, que a gente observou algo inédito, que foi essa entrada de marcas consolidadas em outras cidades aqui em Curitiba, né? No movimento. Na verdade, nacionalmente estava rolando isso, mas Curitiba recebeu muitas dessas empresas. Elas viraram, inclusive, maioria no mercado. Não em quantidade de empresas, mas em quantidade de lançamentos. Mais ou menos ali no ano 2010, cerca de 60% das unidades e do VGV lançado em Curitiba vinham de empresas de fora de Curitiba. Muito diferente de Porto Alegre, que essas empresas mal conseguiram atingir 15% do mercado. Então, quando elas vieram aqui, a gente passou a atender todas elas. Viramos a principal empresa regional do sul do Brasil por volta de 2010, 2012, 2013. E a partir de 2013 a gente anteviu que teria uma crise. Antes ainda de se falar em crise em 2014. E decidimos fazer um projeto de expansão nacional. Fomos batendo na porta de vários Sinduscons, Secovas e ADEMES ao redor do Brasil. E fomos fazendo parceria. Dávamos cursos de inteligência de mercado, cursos de vendas para mercado imobiliário. E com isso nós íamos nos fazer conhecidos para esses outros estados. E aí nós podemos bater papo aqui depois. Hoje nós já visitamos presencialmente mais de 950 cidades do Brasil. De alguém lá na Brain andar, pisar na terra, né? Em todos os estados brasileiros. Muito bom. E entendo que isso, Fábio, é o que dá justamente essa capacidade de uma leitura tão privilegiado que vocês têm, né? Pra gente, na cúpula, devo dizer, a Brain é uma espécie de oráculo que quando a gente tá com alguma dúvida, a gente sabe que dá para bater lá na porta, que vocês vão sempre nos receber e trazer alguma informação, alguma recomendação, algum player local de uma cidade que a gente não tá. Isso, eu imagino, demanda um trabalho forte, inclusive, de formação dessas pessoas, né? Porque hoje a Brain não é mais só o Fábio da Brain e o Marcos da Brain, né? São 115 pessoas diretas, fora as pessoas que trabalham no campo, fazendo levantamentos de pesquisa de modo indireto para a Brain, né? Então, a comunidade Brain gira ao redor de 200 pessoas, mais ou menos. Entre 200 e 220 pessoas, dependendo do período que nós estamos fazendo mais pesquisas quantitativas na rua ou menos. Então, gira aí de 200 a 220 a comunidade Brain, sendo 115 funcionários próprios. Como é que é esse trabalho de campo, Fábio, que você comentou? O que consiste esse trabalho de entrevista, por exemplo? Do que a gente está falando lá na ponta? O mais importante é a empresa quer lançar um projeto. Ela já tem o produto definido. Vou fazer um 2 3/4 para cobrar 12 mil o metro quadrado de um apartamento de 60 metros e outro de 80 metros com 1 e 2 vagas de garagem. Ele precisa saber se o público está disposto a pagar o que ele está pretendendo vender e qual é o tamanho desse público que está disposto a pagar. E a pesquisa quantitativa entrevista aí de 100 a 200 pessoas, dependendo do perfil de renda delas. Quanto maior a renda, menor a quantidade de pessoas necessárias para entrevistar. Quanto menor a renda, mais pessoas. É o inverso, porque o universo de pessoas com menos renda é maior do que o universo de pessoas com mais renda. E nós vamos em grandes pontos de fluxo, frentes de academia, frentes de shopping center, parques. E quando é praia, vamos na praia, né? Estamos fazendo um projeto lá no Nordeste, por exemplo, a gente pesquisa na praia às vezes. As pessoas estão fazendo Cooper na frente de hospitais para falar com médicos e por aí vai. Para termos a opinião de pessoas que pretendem comprar imóvel, não precisa ser num prazo de 12 meses, pode ser num prazo de 3, 4 anos, mas ela quer comprar imóvel. E aí nós vamos identificar, em especial, quantas dessas pessoas querem comprar imóvel, quantas em 12 meses, ou seja, um ano, e quantas estão dispostas a pagar o preço do projeto que você quer vender. Então ainda eu pergunto porque você comentou antes aqui, né, da entrevista, a gente falava sobre os nossos primeiros contatos juntos, a gente participando de clientes em comum que a gente tinha a apresentação da pesquisa, e eu lembro que já tinha essa lógica de apresentar esse interesse de compra na linha do tempo.
E o que você está me dizendo, então, é que esse trabalho de campo ainda é de campo mesmo, de na rua, de como a gente diz na cúpula, sujar o pé de barro para ouvir esse pessoal. Ainda funciona da mesma forma desde o início, assim? Porque hoje a gente ouve isso, parece até um pouco anacrônico, porque, não, dá para fazer essa pesquisa no online, já dispõe de dado para isso. Não é exatamente assim, né? Não. É muito difícil fazer essa pesquisa hoje porque as rendas aumentaram muito para os projetos. Por que não dá para fazer online? Alguns motivos. O primeiro deles é que nós temos que mostrar o projeto inteiro para a pessoa. E no online, ela vai ser uma pesquisa que vai demorar, se a pessoa estiver fazendo sozinha, ao redor de meia hora. E que entrevistado online, que não tem comprometimento nenhum, está disposto a gastar uma meia hora? Chega ali, depois de 5, 6 minutos, ele já desiste. Já desengaja. Então, assim, é improvável. Outro motivo. A gente não sabe se ele vai ver as imagens que nós temos que mostrar corretamente ou ele vai dar um monte de enter lá. Qual é o comprometimento dele com aquela pesquisa? Não chega um determinado momento ele começa a responder tudo, a primeira, a segunda alternativa para poder passar rápido? Então, existe uma série de fatores que levam a não ter uma confiança tão grande em fazer essa pesquisa online, quando ela é de lançamento de produtos. Nós fazemos pesquisas online também, mas aí são para outros objetivos. Mas a pesquisa de lançamento de produto tem que ser presencial. Então, mas mudou. Antes nós usávamos papel e prancheta, né? Hoje nós usamos tablets que não apenas a pesquisa é realizada ali pelo aplicador, como o áudio de todas elas são gravados para fins de auditoria, tanto em relação à LGPD quanto em relação a se essa pessoa realmente respondeu aquela pesquisa daquela maneira. Então tem uma equipe dentro da Brain que olha 30% aleatoriamente de todos os questionários que são aplicados, e nós aplicamos cerca de 40 mil por ano. Então significa que internamente a gente faz uma consulta ou uma reconsulta com 12 mil pessoas para garantir que a pesquisa tenha tido qualidade. Se você faz isso online, você não consegue depois falar com essas pessoas. Sim. Não tem esse recurso de checagem. Não tem esse recurso de checagem, né? Então, assim, existem essas várias nuances. A questão, portanto, evoluiu para ser um tablet, evoluiu para gravar o áudio das entrevistas. Isso significa que a pessoa pode mandar, terminou o dia, ela manda aperta um botãozinho lá e já gera conexão com o nosso banco de dados. Então eu não preciso esperar o dia seguinte, digitar o questionário, que pode ter o erro na digitação, né? A pessoa está lá digitando centenas de questionários, pode ser que algumas alternativas ela sem querer mude. Sim, né? Está mais sujeito a falhas. Está mais sujeito a falhas. Então ele é mais demorado, mais custoso, com mais falhas. Hoje ele é mais eficiente, menos custoso e bem menos sujeito a falhas. Tá? E com relação ao engajamento dessas pessoas que respondem, porque quando a gente vai conversar com o pessoal da venda, os corretores, a gente tem sentido as pessoas cada vez mais resistentes, né? Mais impacientes, mais ansiosas. E aí, como é que é para conseguir engajamento delas para responder essa pesquisa, assim, Porque aqui eu vejo, inclusive, um ponto de aprendizado até para o pessoal de venda, né? Porque se você consegue convencer, se o teu cara lá na ponta consegue convencer ele a participar de uma pesquisa, pô, o corretor vai poder conseguir convencer esse cara a agendar uma conversa com ele também para falar de produto, né? Olha, essa é uma questão bem interessante, né? Você está bem correto, Michel, quando você diz que assim, as pessoas têm menos tempo, menos paciência hoje. Imagine, há 5 anos atrás, para não dizer há 10, né? Há 5 anos nós pegávamos alguém que ia comprar um apartamento de 100 metros quadrados. Essa pessoa, 5 anos atrás, pagava 800 mil, 900 mil. O mesmo apartamento de 100 metros quadrados hoje é 1,5 milhão. Quando não mais. Então mudou o patamar de quem compra 100 metros quadrados. Então é cada vez mais difícil, porque você está cada vez mais no topo da pirâmide.
Como é que faz para ter engajamento? Primeiro, você tem que ter pessoas com uma facilidade de comunicação muito grande e uma empatia muito grande. Para que quando vai abordar alguém, esse alguém se sinta, primeiro, bem em interlocução com ela e, em segundo, ser, no bom sentido da palavra, seduzido pela possibilidade de responder a pesquisa. Né? Ao vivo, é muito mais difícil da pessoa dizer não do que pela internet ou por telefone. Porque as pessoas, existe um sentido humano de ser mais difícil você negar alguma coisa quando você está olhando a pessoa do que quando você está telefonando para ela, e ainda pior quando você está respondendo por e-mail. Ótima dica. Né? Então, nada substitui o face-to-face. Né? Então, gerar essa empatia com o entrevistado é a parte fundamental. Significa que as pessoas que fazem entrevista, primeiro elas têm uma boa leitura do perfil da pessoa. Porque se elas vão em muitas pessoas que não fazem parte do perfil, olá, tudo bem, Michel? Tudo. Eu estou fazendo aqui uma pesquisa sobre mercado imobiliário, gostaria de saber se você quer participar. Aí você fala assim. Aí começa a fazer umas perguntas que são filtro. Por exemplo, a idade. É um projeto só para 40 a 60 anos. Você já não participaria. Né? Você tem menos de 40. Então, ou essa aqui é para renda de 10 a 20 mil. Ganhar mais de 20 mil, você já não participa do projeto. Então, existe uma série de filtros que, se a pessoa não consegue ter uma boa leitura rapidamente do perfil de quem ela vai abordar, ela vai ter mais sims que viram não. Não porque a pessoa não quer ser entrevistada, mas porque ela não tem o perfil de ser entrevistada. Então, a empatia e a capacidade de leitura do perfil das pessoas são as duas características mais importantes para um entrevistador. Que, por acaso, são características fundamentais para um corretor também. Porque se ele não sabe fazer a leitura do cliente que chega até ele, ele tem mais dificuldade de gerar a empatia. Né? E como é que você gera a empatia? Em especial lá falando para o corretor, né? Deixando a pessoa falar mais do que você falar. Né? Você está disposto a ouvir mais do que falar. Né? A pessoa vai se sentindo à vontade quando ela vai colocando para fora os sentimentos dela. E ela se sente mais fechada quando ela é colocada uma série de informações, questionamentos para ela. Poxa, mas é instintivo. Eu mal cheguei aqui, você já está me fazendo um monte de pergunta. Eu não tenho como evitar isso. A minha empresa é uma empresa que faz pesquisa. Mas um corretor tem que fazer as perguntas certas para conseguir identificar quem você é. E cada pergunta que ele faz, ele permite que a pessoa tenha um desenvolvimento. Não é só um sim, não. Não é um censo do IBGE. Não é um censo do IBGE. É um guia que vai te ajudar, inclusive, a saber a hora de fazer cada pergunta. Perfeito. Às vezes, tu vai ter a resposta de uma pergunta que você tem no teu checklist sem precisar pedir ela diretamente. Perfeito. Né? O sujeito pode entregar ali se estiver fluindo, né? Perfeito. É essa a ideia mesmo. Né? O ótimo corretor é o corretor que ouve o seu cliente, porque daí ele tem a capacidade de oferecer o que o cliente quer. Inclusive, muitas vezes, então, não é aquele produto, você é muito educado, mostra, mas você de antemão já sabe que não é o cliente para o teu produto. Porque ele já te deu dicas sem querer, né, que você foi pegando e pescando, em que você percebe que o teu projeto é muito para ele, ou o teu projeto é pouco para ele. Então, se a tua empresa tiver outros projetos, você pode falar, olha, você não quis esse Jardins de Monet, mas tem o Jardins de Van Gogh, que ao invés de 100 metros, tem 130, que é o que você está procurando. Lembrar o corretor para fazer isso para a mesma empresa que ele está vendendo, né? Nada de querer vender projeto de outra empresa no plantão do incorporador ou do loteador. Não pega bem. Eu queria te perguntar uma coisa aqui, Fábio, é o seguinte, quando você... me parece que vocês entram na etapa do desenvolvimento quando ele ainda está, de fato, sendo pensado, né? Imagino que muitos projetos que vocês trabalham, o projeto pode até nem dar sequência efetivamente.
Mas vamos lá, vingou, é aquilo, acertou. Eu fico pensando, porque a gente está falando muito de comunicação aqui, e tem uma coisa que a gente sempre fala em comunicação, que é a história do telefone sem fio, né? Existe um telefone sem fio entre o produto ali desenhado, como que a incorporadora vai efetivamente consolidar ele como um projeto arquitetônico, né? Aí como o marketing vai embalar isso num conceito, num nome, numa imagem que vai ser usado, como vai ser apresentado para o corretor, para que aí chegue lá no cliente, né? Tem vários vazamentos aí, né, da integridade do projeto. O que você percebe nesses anos todos atuando que existe de mais dificuldade, que existe de mais vazamentos nessa mensagem, assim, até chegar lá na ponta? O principal vazamento ocorre no começo, quando o incorporador e ou o arquiteto que está desenvolvendo com ele não concordam com a tua recomendação. Tem vários incorporadores ou desenvolvedores que contratam a pesquisa, mas não concordam com pesquisa, né? A opinião dele sempre vale mais. A opinião dele vale muito. Ele é o dono do capital. Ainda tem muito disso? Nós tem demais. Nós estamos fazendo, nesse momento, um trabalho em São Paulo para uma empresa que nós desenvolvemos um estudo vocacional há 1 ano e meio. Falamos para que ele fizesse X e não Y. Ele tinha 2 possibilidades. Faça X, não Y. Ele decidiu desenvolver o Y, agora está com plantão de vendas para lançar e os corretores estão dizendo não vai dar certo. Então ele voltou a nos contratar para definir: joga o plantão de vendas fora, joga a comunicação que eu já fiz fora, olha o tamanho do investimento, e recomeço. E a alternativa de recomeçar é exatamente aquela que nós tínhamos falado, que agora os corretores estão dizendo: tem que mudar para aquele tipo de produto, tem que voltar para o X. Não insistir no Y, tem que voltar para o X. E a que você atribui essa resistência? É uma questão de ego? É uma questão de ego. É uma questão de ego. Todo mundo tem. Né? Todo mundo tem o tal do feeling. Sim. Imagina, Michel, a Brain faz mais ou menos 700 a 800 projetos por ano das várias metodologias. De pesquisa quantitativa, uns 200, 250. De pesquisa qualitativa, mais uns 200. E aí uns 300 de estudo de mercado. Vocacional, confirmatório de produto, censo das cidades, etc. Então, quando eu vejo um terreno, eu tenho o feeling dele automático. Porque se o incorporador lança 2, 3, 5 projetos por ano, 2 700, 800 que a Brain faz, eu, Fábio, vejo uns 200. Aí tem os outros consultores. Eu sou o que mais vê dentro da empresa. Né? Então, se eu vejo e concluo 200 projetos por ano, qual é o tamanho do meu feeling? Qual é a diferença de uma empresa de inteligência estratégica como a Brain para um incorporador? É que a gente treina, e a gente treina os nossos funcionários também, os que estão no topo da pirâmide de pensamento dentro da estratégia da empresa. Como a gente brinca, se olha no espelho e diga, né, eu sou um mortal. Existe a brincadeira, que alguns dizem que é verdade, outros não, que quando os imperadores romanos faziam o triunfo, né, o triunfo era mostrar que ele venceu as batalhas, né? Então o triunfo como se fosse um desfile militar, e o imperador é vestido de Júpiter, que é como se fosse Zeus, né? O equivalente a Zeus no grego, né? Com louros na cabeça, etc. Mas daí é um funcionário dele, um escravo, mas o escravo lá tinha uma conotação diferente. O escravo era o assessor dele, digamos assim. Ia falando na carruagem: lembre-te de que és mortal. Né? Para dizer, você parece um deus aí, mas você continua sendo alguém com falhas, com problemas de percepção. Se você continuar achando que você é Deus, que isso não é apenas um determinado momento, você pode cair do cavalo. Essa ideia é o que faz o feeling ter tanta força ou uma força mediana da tomada de decisão do incorporador. Quanto maior a crença no próprio feeling, a crença na própria experiência, que eu tô brincando que é esse olhar no espelho e falar assim, não, eu manjo demais.
Eu sou o cara, já lancei 20 empreendimentos na minha vida, já lancei 50 empreendimentos na minha vida, então eu sei muito. E tem aquele cara que se coloca numa posição de também ter feito 50 empreendimentos, mas falar, eu preciso de ferramentas que me ajudem a tomada de decisão. Ainda que seja para validar o feeling dele, né? Na Assim, maior parte das vezes, porque se não o feeling fosse... dele tem valor, né? E inclusive a gente diz várias vezes para o cliente, olha, a pesquisa está dizendo A, mas se você quiser fazer B, você pode. Talvez não seja tão fácil quanto A. Mas está mais alinhado à tua estratégia de empresa, à tua estratégia de posicionamento. Então faz sentido você correr o risco. A tomada de decisão é tua. Eu estou dizendo que a opção C não vale a pena. A opção C você vai quebrar a cara. A opção A é a melhor. A tua que você queria era B. Mas substituir a B pela A não tem problema. É diferente de substituir a B pela C, que a gente identificou que tem problema claro. Então, direcionar ele para um lado e ele tomar a decisão é fundamental, porque o risco do dinheiro é dele. Então, a pesquisa ela tem que tomar o cuidado para não direcionar tanto o projeto a ponto de falar, não faça porque não vai dar certo. Quando a gente faz isso, a gente tem que ter muita certeza. Porque, às vezes, nós falamos para o cliente, não compre o terreno. O terreno já está comprado. Espere 2, 3 anos para lançar. Então, né, a responsabilidade é maior ainda. Porque a tomada de decisão entre jogar fora dinheiro, porque você para de desenvolver o projeto e já gastou muito dinheiro, é uma decisão mais dolorida para o empresário do que ter que fazer algum ajuste de produto. Porque aquilo ali ele vai continuar desenvolvendo e vai gerar capital, portanto lucro para o negócio dele, a atividade dele, se ele conseguir só adaptar entre o A e o B, né? Movimenta, né? Movimenta o projeto, né? Não paralisa e nem volta atrás. Exatamente. Interessante, porque a gente... Essa discussão a gente chegou quando eu te pergunto onde está o maior ruído. E me parece que o maior desafio está lá no início, né? Porque aí, se isso não está bem equacionado, depois, ainda que possa ser feito esse ajuste de rota no meio do caminho, isso gera um atrito, isso vai comprometer a margem que o incorporador poderia ter naquele projeto. Vocês na cúpula, vocês estão mais no final do processo. Se nós tínhamos identificado que o A era o melhor e o B era possível e o C não era bom, e o incorporador decide, na pior das hipóteses, estamos aqui só para exagerarmos mesmo, e o incorporador decide, não, eu vou apostar na C. Qual vai ser a tua facilidade ou dificuldade de vender um projeto que o mercado não estava absorvendo? Então lá na ponta vai ser mais difícil. Tá? Então, o início aqui, ele afeta a ponta quando o incorporador tem ruídos ali no meio do processo. A mensagem... Porque, só fazer um adendo aqui para quem está nos ouvindo, quando o Fábio fala que a cúpula está lá na ponta, muita gente não sabe isso, mas a cúpula tem uma unidade de agência de marketing que atua junto às incorporadoras, né, ajudando elas a fazer o lançamento dos projetos. Então... Quando o Fábio fala de chegar lá na ponta, é isso. Quando o projeto está pronto para a gente, vamos dizer assim, para a gente embalar e comunicar. E eu gosto quando você fala do ruído, porque no fim das contas o nosso trabalho no marketing é mensagem. O que eu vou comunicar aqui? E quando eu tenho esses ruídos... Quer ver um exemplo que você falou aqui que me recordei de alguns projetos. Quando o corretor já não se sente ouvido naquele processo. Porque daí assim não adianta querer fazer um baita de um evento, uma experiência para esse corretor, trazer ele para dentro, se na hora de apresentar o projeto ele sente que não foi ouvido. Porque aí tem o feeling do corretor também, que não pode ser desprezado, né? Precisa ser considerado. Ou quando ele também, às vezes o projeto tá bom, o produto tá adequado, mas aí a incorporadora não vem com uma proposta de valor para o corretor se sentir estimulado a fazer essa venda também, né? Também acontece isso. Acontece, né? É uma questão também importante. O primeiro cliente da incorporadora é o corretor, não é o consumidor final.
Se o corretor não se engaja, não acredita no projeto, a possibilidade de sucesso diminui muito. Porque você vai levar os clientes lá, a cada objeção que o cliente fizer, o corretor não vai estar engajado para combater aquela argumentação do cliente, aquela objeção que ele fez. Por exemplo, digamos que o projeto não estava aqui no sul, né? Era um projeto que não tinha churrasqueira na varanda. E tem que ter churrasqueira na varanda a carvão. Sim. É diferente do Nordeste, que quase nunca tem, e quando tem, é a gás. E era um projeto grande, de 200 metros, e o operador falou, não vai ter churrasqueira na varanda e nós não vamos fazer aquela integração com a cozinha porque não precisa. O corretor vai perceber que sim, esse projeto vai dar problema. Aí quando o consumidor chega e fala, olha, isso aqui tá ruim, não tem churrasqueira na varanda, o corretor não vai defender. Ele não vai dizer, olha, veja, é por causa da posição do sol aqui, o senhor não ia conseguir ficar fazendo churrasco durante o dia, só ia poder eventualmente fazer churrasco à noite, senão você ia morrer de calor, né? Veja, você está integrando a sacada inteira, a tua sala, então você está ampliando muito mais o apartamento do que colocando a churrasqueira ali dentro, né? Então ele poderia ter argumentos que eventualmente não seriam solução para todos os clientes, mas seria solução para vários, porque nem todo mundo usa efetivamente churrasqueira. Então aquele que é fanático por churrasco nem olharia. Aí você tem pessoas que não estão nem aí, então não tem problema, e você tem a grande maioria que quer, mas também não é fundamental. Eu ia te perguntar isso, porque esse exemplo da churrasqueira a carvão, especialmente para os gaúchos, é vendido quase como uma cláusula pétrea dos empreendimentos, né? Pode mexer em tudo, mas isso aqui não pode mexer. No entanto, e a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, sobre essas mudanças que a gente vem observando ao longo dos últimos anos, tem alguns aspectos que a gente consegue mexer, mas me parece que tem alguns que não vai conseguir mexer. Não é uma questão geracional. Não significa que isso é uma coisa para uma determinada faixa de idade lá do público. É uma questão cultural que abrange de forma mais profunda, certo? Algumas características. Sim. Existem características que são culturais e características que são geracionais. E elas se intercalam também, naturalmente, né? O que você está trazendo é uma característica cultural do que forma a identidade de um gaúcho. Tenha ele 20 ou 60 anos. Mas, se nós formos pegar geracional, os jovens estão consumindo mais carne hoje do que os idosos. Porque os idosos estão com problema de saúde no sentido, né? Precisa controlar o colesterol, fazendo uma brincadeira simplista aqui, né? Então, tem que diminuir o consumo de carne, o médico dele diz. E o jovem, por que o jovem consome mais churrasco do que alguém que tem 40 anos, 45 anos? Porque ele faz mais eventos sociais, pequenos eventos sociais. Ele convida mais galera para ir na casa dele, ou ele vai como galera na casa dos outros. E aonde que o brasileiro se reúne em torno da carne, do churrasco, daquela possibilidade de você ter uma comunidade que está trocando ideias juntos, que está trocando experiências juntos. Então é o famoso churrasco com cerveja, né? Hoje tem muito jovem que não bebe. É o churrasco com água e refrigerante, né? E outras bebidas, etc. Tá? Então, esta ideia do churrasco para a geração Z, ela é muito importante, porque ele está na fase mais social da vida dele, em que o grupo de pessoas que ele se relaciona é muito grande. Porque na medida em que nós vamos envelhecendo, o grupo de pessoas que você se relaciona são menores, né? Por vários motivos, não convém entrar agora nesse sentido. E significa, então, que é o momento que você mais interage com pessoas. Então, veja que daí você tem, no sentido dos jovens, algo que amplia o fator cultural, que seria o consumo da carne na churrasqueira a carvão. Amplificado pela forma como os jovens hoje consomem carne. Eles até podem comer uma carne que não seja mais a costela.
para ter menos gordura, né? Mas ele continua escolhendo uma carne boa para ele ficar em volta da churrasqueira. Porque não é sobre a carne no fim das contas, é sobre o ritual ali, o encontro, né? Eu queria aproveitar esse exemplo. A gente Michel, você faz churrasco sozinho? Só pra você e tua esposa? Não, no máximo, daí usa uma air fryer, né? Assa no forno, exatamente, né? dá um trabalhão pra você fazer, né? Então não dá. Acho que quando a gente fala em ritual tem isso também, né? Tem alguns preparos que você vai ter uma dedicação que só se justifica quando você tem alguém pra compartilhar aquilo, quando é uma celebração de fato, né? Ainda que seja uma coisa mais informal, mas... Sem dúvida. Né? É sobre isso. A gente está falando de uma questão aqui comportamental com relação a características do produto, mas eu queria te ouvir também com relação a comportamento de investidor, porque acho que esse é um outro ponto também que a gente tem muito mito envolvido aí, né? Com relação a nova geração prefere viver as experiências do que ter o imóvel. Por outro lado, do ponto de vista de investimento, esse é um cara que está se educando mais. Hoje já tem escolas com trabalho de educação financeira, tem youtubers super jovens já recomendando uma perspectiva de investimento. Como que você vê também, dentro desse recorte geracional, a relação hoje do investidor imobiliário? Bom, aqui a gente tem que separar dois perfis de investidor da forma como você está falando, né? Você está frisando bastante do perfil do investidor consumidor que está investindo para um próprio imóvel. E tem um investidor no sentido mais próximo da palavra, que é o que compra o imóvel para gerar renda. Né? Então ele quer ganhar dinheiro com a compra do imóvel. Ou alugando ou revendendo ele com valorização. Ou fazendo os dois. Primeiro alocando e depois revendendo lá na frente quando o imóvel valoriza mais. Vamos falar do consumidor, que você falou ali de uma lenda urbana importante, a gente está falando disso, de que o jovem quer mais experiências e não quer comprar imóvel. Isso é balela. Quem mais quer comprar imóvel são os jovens. E os jovens que estão passando a alugar imóveis são os de classe média alta. Porque quem tem classe média alta, se o pai não ajuda a comprar um imóvel, ele quer continuar residindo nas boas regiões. E daí ele não consegue comprar o imóvel naquela boa região. Para morar no imóvel próprio, ele teria que ir mais longe. E ele não abre mão disso. Então não é porque ele está fazendo mais experiências, é porque ele quer permanecer numa região que não condiz com a renda dele. Como se nós tivéssemos aqui em Curitiba, no bairro do Batel ou no bairro do Juvevê, e que um jovem de 30 anos, por mais que ganhe 15 mil reais, queira comprar, mas ele não tem poupança suficiente, porque precisa dar R$500 mil de entrada, por exemplo. E como ele está jovem ainda, ele não acumulou isso. Como se fosse lá em São Paulo, Vila Nova Conceição, por exemplo. Ou no Rio de Janeiro, nós estivéssemos falando da Zona Sul, né? Copacabana, Ipanema, naqueles poucos projetos que ainda são possíveis fazer, se lançar, ou na Lagoa, etc. Então, o jovem quer. Ele não compra quando ele não pode. Por que daí a gente entra na ideia da experiência? É uma justificativa para não ter a frustração. Uhum. Então eu não compro porque não vale a pena. A gente chama isso de viés de autoconfirmação. Eu ia te perguntar isso, é algo que vocês conseguem ler nas pesquisas, inclusive. Então, porque você não toma uma decisão achando que a decisão é errada. Mesmo quando você está inseguro se ela é certa ou errada, na medida que o tempo passa, você tem mais crença de que ela estava certa. E aí tu precisa criar uma narrativa minimamente lógica que explique aquilo como uma decisão racional, inteligente, exatamente, movida por um valor. E aí o valor que ele coloca hoje, não, eu não quero ser preso a alguma coisa porque eu quero ter experiências. Na verdade, não foi isso, é porque ele não pôde comprar. Eu não quero demonstrar que eu estou caindo de nível. Exatamente. De qualidade de vida. Né? E esse viés de confirmação é a mesma coisa que acontece lá com o incorporador naquele assunto que a gente estava falando. Depois, com o tempo, ele cada vez se convence mais de que ele fez a escolha certa. Só quando é um desastre que ele entende que não era a escolha certa. Né? Mas quando o projeto vai razoável, ele acha que, não, eu acertei. Não, mas você podia ter vendido muito mais.
Você só foi razoável, você podia ter sido ótimo. A ideia do viés de confirmação ela serve para vários posicionamentos de uma contradição do consumidor ou do investidor em relação à realidade, em que, quando ele vai contra esta realidade, ele precisa de alguma maneira criar mentalmente uma realidade paralela em que ele justifica isso. Tá? Então, essa é uma lenda urbana, não é? Jovem, o que ele mais quer é comprar imóvel. Que é natural, porque é quem menos tem imóvel. Quem não tem imóvel? Jovem ou velho? Jovem. Né? Em geral, é assim a regra da pirâmide etária. Aí, quando você fala do investidor, no sentido do cara que compra o imóvel para ter renda, ele representa mais ou menos 20% da compra de imóveis no Brasil para quem tem renda acima de R$ 2.500. Se nós fôssemos para renda acima de 50 mil, chega a quase metade quem busca imóvel para investimento. Não importa a taxa de juros, o percentual é o mesmo. Me chamou a atenção quando você falou isso, que quando a gente analisa o comportamento dos investidores, essa questão da taxa de juros não impacta a decisão. A decisão dele estaria, na tua visão, menos ligada a um fator macroeconômico e muito mais ligada à motivação pessoal dele. Correto. Né? Qualquer pesquisa em qualquer lugar do mundo mostrará o seguinte: quando você pergunta sobre o país, nossa, o país está uma droga. Quando você pergunta sobre a tua família e grupos de amigos, tá mais ou menos bom. Quando pergunta de você, eu tô ótimo. Estou simplificando, mas existe essa escala, tá? E existe essa escala nas empresas também. Se você perguntar para um incorporador, nós já fizemos dezenas de pesquisas com empresários. Ele vai dizer que a economia no Brasil hoje está horrível, por causa da situação econômica política. Ele vai dizer que a situação do mercado imobiliário está boa, o lançamento caiu um pouquinho, mas vendas continuam aquecidas, taxa de juros para o incorporador pesa bastante, né? Porque ele tem que captar funding, então para ele pesa muito mais do que para o consumidor ou esse investidor pequeno. Para ele pesa, porque pode implicar não viabilidade econômica financeira do projeto. E, finalmente, nós temos ele com a visão da empresa dele. Se a empresa dele fez os últimos 3 anos muito bem, colocou muito dinheiro para dentro de casa, ele continua confiante para lançar mais. Porque a empresa dele é mais importante que o ambiente econômico. São poucos os empresários que freiam efetivamente a atividade pelo problema econômico. São aqueles que têm um sentimento também, mas o sentimento é mais forte ligado ao medo, à insegurança. Todo mundo é emotivo, tá? Não existe essa ideia de racionalidade. A gente só cria explicações para as nossas escolhas. Por que de algum lado a gente chama que elas são racionais? Porque criou-se a cultura no século XX de que a necessidade de poupança para o país crescer. Como é que você gera poupança para o país crescer? Com as empresas, com as pessoas físicas, em especial poupando. Principalmente as famílias. Né? O governo também tem que poupar via não ter déficit fiscal, etc. Mas fundamentalmente são as famílias. Então você cria todo um aparato intelectual, cultural, que vem do século XVIII e vai avançando, da ideia das pessoas economizarem. A lenda da formiga, o livro da formiga e a cigarra, né? Então aquilo ali é um ponto extremo em que você está dizendo, olha, guarde para o futuro, porque quem não guarda para o futuro se ferra. Então isso está no nosso ambiente cultural. Quando alguém, num momento mais difícil, escolhe não comprar um imóvel ou não lançar um empreendimento, muitas vezes a ideia que se coloca é que ele está sendo racional. Porque ele refletiu sobre a realidade e identificou que a realidade é um problema. Porém, se a realidade é um problema, mas a tua realidade pessoal está no melhor ponto da sua vida, qual o sentido de você adiar por causa do problema dos outros? Se a tua empresa teve recorde de lucros nos últimos 3 anos, qual o sentido de você não lançar se você está com caixa e está roubando o mercado dos outros? São os outros que estão em dificuldade, não é você. O mercado continua existindo, ele diminui de tamanho.
Mas se você é um dos que está melhor posicionados para esse momento, aproveite que você tem caixa para roubar mercado dos outros. Então, se eles desistem no momento que a empresa está muito bem, ou que o consumidor está, pessoa física, muito bem, teve aumento, teve promoções, teve bônus, etc., eles foram para o medo, para a insegurança, que também são sentimentos. Só que são sentimentos que foram enganados, encobertos pela ideia da racionalidade por causa do ambiente ao redor deles. E aí, portanto, para fechar e voltar no início da nossa conversa aqui, quando a gente falou do trabalho do corretor, a abordagem do corretor não pode ser apenas racional, no sentido de não vai ser com fato, com dado, com número que você vai superar um quadro, por exemplo, de um sentimento de medo provocado por uma sensação, por exemplo, de uma iminência de uma guerra ou de um impacto financeiro econômico de tal e tal medida que, no fim das contas, pode não chegar como se espera ou sequer chegar para esse cara, como você disse, que está ali com a empresa, com a família, bem, crescendo. Né? Eu brinco que as pessoas não esperam para casar, elas não esperam para ter filhos, né? Se você está casando, você vai querer um imóvel. Você não quer postergar isso. Tem que estar muito complicado para você postergar. Em geral, posterga quando? Quando não dá, e daí vão morar de aluguel. Quando você tem filhos, se você pode, você quer melhorar a qualidade do teu imóvel para dar uma condição de mais bem-estar para ele e para a família. Se você pode, naturalmente, nem todo mundo pode, né? Então a questão é, eu posso e eu exerço o eu quero. Né? Esse exercer o eu quero depende muito mais do indivíduo do que do externo. Ainda que existam indivíduos que possam ter um receio, um medo, uma insegurança em relação àquele processo. E daí, trazendo para a ideia do corretor, aí a importância das perguntas. Porque se você identificar que ele é um consumidor que está com medo, você tem que ir trazendo situações que demonstrem que é um bom negócio e tal, mas não é tecnicamente, é emocionalmente. Você tem que tirar ele da zona negativa para uma zona positiva. Depois entra os aspectos técnicos. Se você não conseguir quebrar o sentimento negativo dele, tudo que você falar vai para entrar numa orelha e sair pela outra. Né? É mais ou menos quando a gente tem vai lutar uma final de taekwondo ou uma final de Copa do Mundo. É o famoso, se o time entrar com medo ou o lutador entrar com medo, ele já perdeu. Porque ele não vai ser capaz de superar aquilo. Então, muito do papel do técnico é o emocional do treinador de mostrar para ele o seguinte, não, você consegue. Você fez isso. Como é que você não consegue? Você já derrotou isso. Como é que você não consegue? Ele pode ser melhor do que você, mas ainda assim você ganha. Tênis, Nadal e Federer, maior confronto da história, né? Não foram as pessoas que mais jogaram entre si, foi Nadal e Djokovic, depois Federer e Djokovic, mas para quem gosta de tênis sabe que o Nadal, tecnicamente, em especial no início de carreira, era muito abaixo do Federer. O próprio Tony, né, Nadal, que foi o treinador do Rafa pela maior parte da vida, conta a história de como ele falou, né? Olha, tal golpe você é pior, tal golpe você é pior, tal golpe você é pior, a tua esquerda é melhor, tal. Como é que você vai ganhar do cara? Você tem que ter uma estratégia, e parte da estratégia dele, não era só isso, naturalmente, mas parte da estratégia era fazer o Federer cansar, né? Porque ele não desistia de nenhuma bola. O Nadal foi reconhecido, e aquilo que tá no espírito dele, como o maior guerreiro dos últimos 20 anos, pelo menos, se não da história do tênis. O cara que não desiste de nada, nenhuma bola é perdida, e ele vai e passa pro outro lado, e passa pro outro lado. Até que o outro lado comete mais erro. Então, ou seja, qual é o papel ali? O papel é não deixar que, para resumir e ter um fechamento, senão as pessoas não vão entender, que o papel do corretor é fazer o consumidor se sentir seguro de que aquela compra é um bom negócio para ele.
Se ele querer ficar falando o tamanho do quarto, o tamanho da sala, não faz sentido. Eu acho terrível aqueles corretores que chegam assim e vão junto com a família para mostrar, ó, aqui tá o quarto. Pô, a pessoa não sabe que aquilo é um quarto, né? Tá aqui o quarto de casal, né? Tá aqui o banheiro, veja só o banheiro da suíte, tá aqui, né? É uma bobagem. Deixa as pessoas irem sozinhas. Sim. Você fica perto. Sim. Fica perto. Observa. Mas observa. Para onde se movimenta, o que move. E se ele quer, ele vai perguntar para você. E aí você tá pronto para dar resposta para ele, mostrando que você sabe e que, portanto, ele pode confiar em você. Mas não o sufoque, porque às vezes o casal quer falar só o marido para a esposa, né? Veja, amor, eu gostei disso aqui. Isso aqui talvez tenha que mudar. Talvez seja um casal que não queira deixar o corretor tão empolgado durante a venda, porque eles querem falar, eu gostei muito, gostei muito, gostei muito, gostei muito, porque daí ele pensa assim, e se o corretor lá só ouvir que eu gostei, ele vai querer me cobrar mais, não vai dar desconto. Então existem vários motivos, né, para que você ouça mais, esteja mais do lado dele e, fundamentalmente, Michel, faça ele se sentir bem e seguro. Se você traz ele para a zona de segurança, a possibilidade de ele comprar é muito maior. Segurança é uma ótima palavra para a gente terminar aqui o nosso papo. Poderia ficar muito mais tempo aqui, mas a gente tem outras agendas. Fábio, eu quero agradecer a você pela sua participação aqui conosco e lembrar quem nos assiste que a Brain lançou esse ano um documentário, Terreno de Mudanças, que faz uma análise muito interessante do que representou esses anos aí de pandemia e pós-pandemia para o mercado imobiliário. A gente não falou muito desse assunto aqui, mas antes a gente falava um pouco como essa coisa da pandemia, ora parece que faz muito tempo, embora faça pouco, a gente esquece, né? Deve ter algum mecanismo aí que nos fez deixar isso no passado, mas eu me recordo de a jornalista Renata Lopretti, no podcast O Assunto. Eu fiz jornalismo também, então me conecto muito com eles, e ela diz o seguinte, no dia em que o Brasil decretou o lockdown, né? Estamos diante da notícia das nossas vidas. Aquilo me impactou muito e eu entendi que a gente estava diante disso, mas depois parece que a coisa... que a gente esqueceu disso, né? Então, convido, né, quem está em casa nos ouvindo aqui, quem está nos acompanhando, a ver esse documentário, porque acho que vocês fazem um trabalho interessante ali de resgate e documento disso, né, Fábio? Legal. Obrigado, Michel, por ter tocado nesse assunto. Nós entrevistamos 56 empresários e executivos do mercado imobiliário, de logística, de mercado de capitais, também o mercado de hotelaria e entretenimento, para entender de uma maneira ampla o que aconteceu com as pessoas, com cada um desses mercados. Grandes também chopeiros, né? Administradores de shopping, nós conversamos. Por exemplo, o vice-presidente da Allos, que é a maior operadora do Brasil, entre outras pessoas. As maiores redes de hotel no Brasil foram entrevistadas. E é um documentário de mais ou menos 1h30. E ele vai mostrar não só o que aconteceu, mas ele também traz a esperança desse pós-pandemia, em que o mundo, e em especial o Brasil, cresceu muito, se recuperou muito, né? Por que nós deixamos para trás? Porque os últimos 3 anos no Brasil, 3 anos e meio, foram de momentos muito bons para a pessoa física. Ele olha ao redor e parece que está ruim, mas a situação efetiva da pessoa física está maior. Como é que eu estou falando isso? Porque nós estamos no maior momento de renda da história, nós estamos no menor índice de desemprego da história, maior volume de lucros das empresas de capital aberto da história e a maior arrecadação de imposto de renda pessoa jurídica da história. Então, todos os indicadores mostram que o país está num momento excepcional. Então, quando as empresas e a pessoa física olham para si, já está muito bom. Ela está pensando no futuro. Ela já deixou aquele passado para trás, porque o sofrimento a gente abandona para ser capaz, inclusive, de enfrentar e mudar o futuro. Por isso que a gente chamou o documentário Terreno de Mudanças. O que aconteceu na pandemia que nos tornou quem nós somos hoje, como pessoas e como empresários. Perfeito. Fica aí o convite para vocês assistirem. Fábio, novamente, muito obrigado. Eu que agradeço e
sucesso aqui nas várias entrevistas. Espero que entrevistem muitos curitibanos também. Teremos curitibanos, inclusive o próximo será o curitibano. Fábio, obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou. Se você gostou desse episódio, curta, compartilha aí com a sua equipe e a gente se vê novamente no próximo episódio do Modo Avião. Você ouviu mais um episódio do Modo Avião. Antes de desembarcar, lembre-se de avaliar esse episódio. Confira se anotou todos os insights da entrevista e compartilhe com seu time. Modo Avião é um conteúdo original Imob Report, apresentado por líderes da cúpula e com oferecimento de Cred Aluga, Auxiliadora Predial, Refera, Alpop, Superlogic Imob e Arbitralis. Obrigada por nos ouvir até aqui e até o próximo episódio.